Bom dia, galerinha! Hoje a gente trabalha mais um assunto de geografia, a gente vai falar sobre o solo, tá? Então vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês de geografia. Olha aí, o que é o solo, né? Vimos que as rochas são transformadas em materiais particulados por processos físico-químicos. Quando a vegetação se instala sobre esses materiais, os restos das plantas em decomposição vão lentamente misturando-se às partículas de rocha para ao longo do tempo dar origem a um determinado tipo de solo, tá? Então a gente fala aí de processos físico-químicos, né, que vêm das rochas, e também a gente fala sobre a decomposição das plantas. Tanto os processos físico-químicos, né, das rochas, os materiais, as partículas que saem da rocha, e a decomposição da planta, eles se misturam e ao longo do tempo eles vão dar origem ao quê? A um determinado tipo de solo, tá? O solo forma-se a partir de 4 constituintes. Isso aqui é muito importante. Vamos lá? Bora ver aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, vou grifar aqui bem bonitinho, tá? Para vocês já acompanharem comigo. Olha, por partículas minerais, pelas matéricas orgânicas, o ar e a água. Agora eu vou perguntar para vocês, quais são os 4 constituintes do solo? Partículas minerais, matérias orgânicas, água e ar, tá? Esses componentes não são sempre visíveis e a quantidade de matéria orgânica é variada, dando origem a diversos tipos de solo e de horizontes. Os diversos tipos de solo estão relacionados a 5 fatores. 5 fatores, galerinha. Quais são? Clima, material de origem, matéria orgânica, relevo e formação das rochas, tá? Então, para constituir um solo, a gente precisa desses 5 fatores, tá? A gente tem vários tipos de solo, tá? Então, o clima, o material de origem, a matéria orgânica, o relevo e a formação das rochas também são fatores importantes, né, que estão relacionados aos vários tipos de solo. Mas principalmente, para eu constituir, né, o solo é formado a partir de 4 constituintes que eu falei para vocês aqui acima: partículas minerais, matérias orgânicas, água e ar. Aqui embaixo eu estou falando dos diversos tipos de solo, tá? Então, ou seja, um determinado solo ele vai depender desses 5 fatores. Quais são? Clima, material de origem, matéria orgânica, relevo e formação das rochas, ok? Olha aí, materiais rochosos. As rochas são formadas por um ou mais minerais. Importante isso, tá? Olha aí, o quartzo, o feldespato e a mica são minerais que participam da composição da maioria das rochas. Se alguém perguntar aqui para vocês, perguntar assim, professora, alguém perguntar assim para vocês, quais são os minerais que mais estão presentes nas rochas, vocês vão dizer que são esses três aqui: a mica, feldespato e o quartzo, tá? Olha aí, temos os tipos de rocha. Temos as rochas magmáticas, né, que se originam do resfriamento do magma. Se o resfriamento ocorrer no interior da crosta, originam-se as rochas cristalinas, plutônicas ou intrusivas. Se o resfriamento ocorrer na superfície terrestre, originam-se as rochas cristalinas vulcânicas ou extrusivas. Quando eu falo de rochas magmáticas, vocês sempre vão lembrar aqui do magma, tá? O que é o magma, professor? O magma é aquele líquido, tá? Que sai o quê? Da crosta terrestre. Que quando vem à superfície terrestre, ele vira o quê? Uma lava, tá? Quando ele está brotando, quando ele vem na crosta terrestre, ele é chamado de magma, e quando ele consegue chegar à superfície terrestre, ele é chamado de lava, tá? Aí, o que acontece? O resfriamento ocorrer no interior da crosta, se esse magma se resfriar no interior da crosta, ele vai originar o quê? Rochas cristalinas, plutônicas ou intrusivas. Mas se o resfriamento ocorrer na superfície terrestre, tá? Aqui, ou seja, na camada, já na superfície terrestre e no solo, originam-se que as rochas cristalinas, vulcânicas ou extrusivas, tá? E a gente tem as rochas sedimentares, tá?
que originam-se a partir da erosão que ocorre na superfície terrestre. Os materiais erodidos são transportados e acumulados em outras áreas. Com o tempo, transformam-se em rochas sedimentares, como arenito, argilito, carvão mineral. Quando eu falo de sedimentos, é como se fossem partículas, tá? Eu falo em rocha, estou falando em rocha, sempre lembram de uma rocha, e quando eu falo de sedimentos, é uma rocha que é formada pelos sedimentos por materiais de outras rochas, tá? Aqueles sedimentos que saem, tá? Por isso que ele fala, a partir da erosão que ocorre na superfície terrestre. Então, dependendo do material que é erodido, forma-se uma rocha, tá? E aqui a gente tem, olha aqui, ó, e as rochas metamórficas também originam-se devido às altas temperaturas e pressões existentes da crosta terrestre, que podem transformar tanto as rochas cristalinas e sedimentares como as próprias rochas metamórficas. Aí a gente tem como filito e o micaxisto, né? Que são esses dois tipos de rochas metamórficas. Metamórficas, tá? Quando eu falo de metamórfica, eu falo de rochas transformantes, tá? Que, olha, por isso que como essas rochas vão se originar pelas altas temperaturas e pelas pressões existentes na crosta terrestre, tá? E a gente tem esses dois tipos de rochas metamórficas que vocês estão vendo aqui no slide de vocês. E os tipos de relevo no Brasil, tá? Olha aí, o relevo brasileiro apresenta uma grande variedade de formas, tais como depressão, serras, planaltos, planícies e chapadas. Se alguém perguntar, professor, tá? Aqui para vocês, quais são os tipos, tá? Do relevo brasileiro. Aí vocês vão dizer depressão, serras, planaltos, planícies e chapadas. Essa variedade do relevo brasileiro é o resultado da ação dos agentes externos do relevo. Quando eu falo de agentes externos do relevo, eu estou falando do clima e da hidrografia. Isso especialmente, não que os agentes externos do relevo sejam só esses dois, tá? E dos agentes internos, como composição e estrutura das rochas, falhamentos de dobramentos antigos, tá? Lembra que a gente falou sobre placas tectônicas, sobre os falhamentos, os dobramentos? Então, isso aqui eu tô falando dos agentes internos, tá? Então, o relevo brasileiro, ele é muito variado, ele tem uma grande variedade devido ao quê? Devido a essa ação dos agentes externos com os agentes internos, tá? No texto aí de vocês, no livro de vocês, ele fala sobre esses elementos. Quando eu falo dos agentes externos, eu falo especialmente do quê? Do clima e da hidrografia. E quando eu falo dos agentes internos, eu estou falando da composição e estrutura das rochas, dos falhamentos e dos dobramentos antigos, que isso está relacionado o quê? Com as placas tectônicas, tá? Olha aí, a ação antrópica sobre o relevo. A presença humana modificou a forma existente nas paisagens da superfície terrestre. Em grande parte, essa mudança se relaciona com a atual forma de organização da sociedade e com seu ritmo produtivo, isto é, o processo de produção e circulação de mercadorias. As fotografias a seguir mostram a ação antrópica como agente modificador das paisagens. As intervenções que ocorreram nessas três áreas causaram mudança significativa em uma delas, tá? Então, quando eu falo sobre ação antrópica no relevo, eu estou falando sobre a nossa ação humana sobre o relevo, tá? Então, qualquer ação minha vai transformar o relevo, tá? Vai transformar a paisagem também. Olha aí, quando eu falo da ação antrópica no relevo, aqui eu tô falando, aqui acho que vocês devem saber, o lixão, tá? De vigia, olha a nossa ação aqui, o lixo que é recolhido na nossa casa e que é levado, tá? Antes de ser um local para se colocar o lixo, era o quê? Era uma vegetação. Era uma pequena floresta, uma pequena mata. E hoje, se a gente for ao local, a gente vê que realmente tem pessoas que moram ali, que residem ali, mas que o ambiente é totalmente o quê? Inadequado, tá? E aqui essa imagenzinha aqui que vocês estão vendo aqui embaixo é o que? São áreas que eram de grande vegetação e que foram transformadas para virar o quê? Plantações. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento de massa, gente. O que é um movimento de massa? Quando eu falo de movimento de massa, eu falo sobre o deslizamento, tá? Olha aí, a força da gravidade e os processos externos fazem com que o material intemperizado e o solo se desloquem de forma diferente ao longo das vertentes.
Os movimentos lentos só podem ser notados por seus efeitos. Por exemplo, portes tortos, muros caídos. Isso aí é referente ao quê? Ao movimento de massa. Quando tem alguma pressão, alguma força da gravidade, tá? E com os processos externos, aí a gente percebe que o relevo ele começa o quê? A ser remodelado. E se tem uma casa nesse relevo, a casa ela começa a ficar um pouco tombada, se tiver um porte, ela também o porte fica tombado, tá? Então, os maiores movimentos, os mais rápidos, como os escorregamentos ou deslizamentos, deslocam grande volume de solo e rocha, assim como ocorre com as avalanches nos países frios. Aqui no Brasil, a gente principalmente vê bastante, né, a questão dos escorregamentos e deslizamentos no sul e sudeste do Brasil, principalmente em período de inverno, de chuvas fortes, tá? Quando as pessoas que moram próximo de morros, né, nessas áreas, constroem casas nesses locais que são inadequados, acontece que acontece um certo deslizamento ali, com a pressão da chuva, com a retirada da vegetação, não tem sustentação no solo, né? E as casas começam o quê? A cair. E aqui a gente pode ver, olha, nos exemplos de deslizamento, tá? De movimento de massa, a gente tem a queda, o tombamento, o rolamento. Aí a gente tem os deslizamentos rotacional e translacional, temos as corridas de massa e temos a subsidência e os colapsos. E aqui a gente tem uma atividade, tá, gente, para vocês na página 97. A primeira questão, que são escorregamentos, no caso, que são os deslizamentos, tá? Segundo, quais são os fatores físicos que favorecem os escorregamentos? E o terceiro, como a ação humana pode favorecer a ocorrência dos escorregamentos, tá? Então, vou ficar aqui no aguardo da atividade de vocês.